Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez. Meu nome é Cíntia, eu sou da equipe de suporte de doutora Sandra e estou aqui para mais um bate-papo. Hoje ela vai esclarecer para a gente algumas dúvidas referentes à amamentação e umas perguntas dos nossos seguidores nas redes sociais. Bom, doutora Sandra, eu vou falar a primeira pergunta. A primeira que surgiu foi como conseguir a tão sonhada pega perfeita? Então, vamos lá, né? Primeiro, assim, eu queria introduzir, antes de responder a sua pergunta, Cíntia, Certo. que é a pergunta, eu acho que de muitas mães, né? Mas antes eu vou introduzir, falando um pouquinho em relação à amamentação. Primeiro que a gente tem o sonho, assim, algumas campanhas de amamentação e tudo, elas passam a ideia de que toda mãe consegue amamentar e muito bem, né? Então, assim, é sempre Isso, aquela coisa, o bebê é sempre lindo, é sempre saudável, né? Normalmente é colocada como matriz, né? E isso. isso, e é aquela imagem muito, muito bonita, né? Assim, claro, é uma campanha, é uma forma de estimular as pessoas, né, para que a amamentação aconteça, né? Mas na prática, o que a gente observa é que existem mães que têm muitas dificuldades em amamentar. Então, já começa por aí, tá? Em relação à pega perfeita, esse é o sonho, né, de toda mãe. Eu posso contar um pouquinho da minha história para você, Cíntia. Abrir um parêntese Certo. aí, né, para você entender como não é fácil. Eu já estava, eu acho que eu contei essa história em outros vídeos também, mas eu fazia pediatria na época, estava fazendo residência de pediatria, Uhum. e foi quando eu engravidei, né? Então, assim, eu cheguei a fazer durante 30 dias um rodízio que a gente chama do alojamento conjunto, e depois mais 30 dias, né, no espaço que se chamava canguru, né? Uhum. Normalmente é o espaço mãe canguru. Então, é lá que a gente consegue ensinar para as mães a forma de como a melhor forma de pega do bebê e tudo, né? E Isso. eu adorava fazer isso, né? Adorava colocar as mães para amamentar e tudo. Essas elas diziam, se está incomodando, está doendo, a gente dava mais uma força, estimulava, né? Cheguei a ficar um tempo no banco de leite, né? Observando essas mães amamentando. Então, eu me Uhum. achava o ás do balanço em relação à amamentação e à pega, eu sabia tudo. Era assim na minha cabeça, era isso. Então, eu não me preparei. E detalhe, quando eu estava em uma cidade, né, e tive meu bebê em outra cidade completamente diferente. Então, assim, a distância entre as cidades era em torno de 700 a 800 quilômetros, né, de uma cidade Uhum. para outra, que foi quando toda a minha gestação foi em uma. Eu estava estudando, nessa época eu fazia residência médica, e eu tinha uma rede de apoio nessa cidade, em que eu estudava. E, de repente, eu disse, não, eu vou onde está a minha família, né? E fui para onde estava a minha família para que eu Uhum. tivesse o suporte da família. Então, assim, e eu achando que eu sabia tudo. Quando o bebê nasceu, quando meu filhotão nasceu, e que eu disse, não, agora eu vou amamentar, né? E nas primeiras 24 horas, né, do nascimento de Dante, eu não conseguia amamentar. Eu fiquei desesperada, eu chorava, eu coloquei ele de todas as formas, tudo que você imaginar em relação à pega, a posição, eu coloquei. E mesmo assim, o bico do meu peito feriu consideravelmente. Em 24 horas eu já não estava mais aguentando de tanta dor. A pega não estava adequada, porque Uhum. normalmente quando tem a pega perfeita, não dói, né? Não Uhum. fissura o mamilo, e a pega não estava adequada. Só que eu não sabia mais o que fazer. E a minha rede de apoio sabia menos que eu, porque se eu era pediatra. É. E eu estava na cidade, porque quando isso acontece, que você não consegue amamentar, então, assim, o ideal é que você esteja que você consiga entender como é que é essa rede de apoio em relação à amamentação, né? Não falo de Uhum. rede de apoio em relação à família, né? Assim, tem aquele grupo Isso. da família, amigos que vão te ajudar, claro. Mas você tem que ter noção de onde é que fica o banco de leite, de onde é que você pode procurar ajuda, né? Uhum. Onde é que você precisa passar para ter ajuda, para ter auxílio. Eu não sabia de nada. Em 48 horas depois, eu saí de alta do hospital.
eu não estava conseguindo amamentar meu filho. Tudo bem que eu tive um probleminha, né? Não é que não era um problema, assim, a quantidade de leite que eu produzia era muito pequena, cheguei a fazer uma mamoplastia redutora, talvez tenha sido isso que tenha, né, prejudicado um pouquinho. Isso. Aham. Mas, no final das contas, eu não consegui amamentar, eu sentia muita dor, eu cheguei a fazer relactação, e depois eu posso falar, é mais um tema, né, a relactação. Então, eu cheguei a fazer relactação durante 3 meses, eu acordava a cada 3 horas, né, para colocar o meu bebê para mamar no meu peito, mesmo sabendo que a produção era muito pequena, e eu colocava um complemento numa seringa e uma sondinha que era ligada a essa sondinha a gente colocava próximo da boca do bebê, o leitinho ficava descendo e ele se alimentava, mas a quantidade de leite que eu produzia era muito pequena. Então, assim, para mim foi muito triste, né? Eu acho que tem algumas mães que vão se identificar com isso agora, porque por mais que eu saiba, né, das minhas limitações, e por mais que Uhum. eu soubesse, eu não fiz o meu dever de casa, eu não me preparei. Aham. Aí era para ter me preparado. E o fato de você saber, né, no final das contas, assim, a gente não sabe nada, né? Verdade. Eu sabia, eu conseguia dar apoio para todas as mães saíam radiantes, assim, porque eu estava ajudando, porque eu estava dando uma força, e elas Uhum. conseguiam amamentar. E eu não consegui me ajudar. Então, por mais que a gente diga, né, que a amamentação é algo que deve acontecer, que a gente tem que estimular, mas algumas mães elas vão ter dificuldades, e para que essas dificuldades não aconteçam, elas têm que se antecipar, tem que procurar, né, o banco de leite mais próximo da cidade. Tem alguns técnicos de enfermagem, técnicas de enfermagem que sabem, tem alguns grupos que fazem isso, apoio à amamentação. Então, para que você já tenha noção do que você fazer nas primeiras horas que você sai do hospital. Assim, você vai precisar de ajuda se você quer, de fato, amamentar, né? Então, isso é Certo. muito importante. Entendeu? Certo. Mas a pega perfeita, resumindo, a pega perfeita é algo que só mãe e bebê vão conseguir e cada pessoa vai ter a sua experiência. Por mais que eu tente aqui dizer que posições a gente pode fazer para ter uma pega Uhum. perfeita, né, de como você segurar o bebê, de como o bebê Isso. tem que estar, a boquinha de peixe, que a gente chama, né, que o bebê tem que ter, a Uhum. quantidade de areola, né, do Isso. peito da mãe que a gente tem que ver. Então, por mais que eu passasse aqui e explicasse tudo isso, somente no dia a dia é que você vai ter esse aprendizado. Certo. Vamos para mais uma pergunta. O que posso fazer para produzir mais leite? Então, se a gente tivesse essa resposta, né, pelo que eu te falei agora há pouco, né, eu tinha produzido Uhum. mais leite. Então, é o seguinte, a gente tem um período que se chama, aquele períodozinho do colostro, que normalmente o bebê, ele mama, ele precisa de muito pouco daquela partezinha, que é aquela parte mais inicial, que é assim que o bebê nasce. Então, o Aham. colostro é é um pouquinho mesmo. E aí a mãe, né, às vezes, assim, a cor é amarelada, não é esbranquiçada, a mãe fica preocupada porque acha que não está conseguindo produzir a quantidade de leite adequada, né? Uhum. E esse colostro é extremamente importante, é uma quantidade pequena mesmo para a maioria das mães, tá? Tem algumas que vão ter Certo. já uma produção bem maior. Isso nas primeiras 24 horas. Depois Uhum. começa a ter uma produção maior e que você começa a perceber esse leite branquinho, né, que a gente chama de apojadura. Mas a apojadura ela pode acontecer, a depender da mãe, às vezes com 3 a 7 dias depois do bebê ter nascido. Certo. Então, às vezes a gente se desespera, porque no terceiro dia ainda não saiu o leite, a quantidade de leite ainda está muito pequena que você está produzindo. Né? E você Uhum. diz assim, eu não sei, o bebê está chorando. A gente nunca sabe identificar lá logo no início, assim, por que, se o choro é de fome, se o choro é de cólica, se o choro, né? Enfim. Verdade. Então, aí a gente se desespera porque a gente diz, não, eu acho que o meu leite não está sendo adequado. Uhum. Normalmente, eu sempre coloco para as mães, assim, para a gente saber que o leite é adequado, o ideal é pesar a cada 3 dias. Então, não se desencana, né?
faz a amamentação direitinho, deixa o bebê mamar e com 3 dias você vai lá e pesa. E aí você vai saber que o bebê está ganhando peso. Agora, assim, isso é muito importante que tenha uma avaliação também, né? Assim, se puder um pediatra, ou então você ir numa unidade básica de saúde, porque o bebê nos primeiros 10 dias ele tende a perder peso. Então, só Certo. que ele perde uma quantidade, mas é uma quantidade em torno de 10% do peso corporal, que isso aí é esperado. Mais do Uhum. que isso, não. Então, se a gente começa a perceber que o bebê está mamando muito, está perdendo peso, então, às vezes, a produção pode estar, de verdade, diminuída, e aí a gente tem algumas medidas, tá? Certo. Eu, assim, assim, eu não acredito muito, tá? Mas Tá. eu fiz tudo que eu pude. Eu não acreditava. As pessoas dizem, você toma isso, você toma calda de cana, você come rapadura, você faz isso. Então, assim, por que o estímulo à coisa doce, né? Que Uhum. é ideal? Porque você vai tomar muita água por causa do doce, você vai acabar Isso. tendo essa produção de leite bem maior, mas por causa da quantidade de volume de água que você toma. Entendi. Não necessariamente porque o caldo de cana ou porque a rapadura, como a gente falava, né? Assim, alguma coisa É. doce vai te fazer a produção de estimular a produção maior. Quando você bebe água, se Uhum. você já estiver produzindo uma quantidade de leite, né? Melhor. Isso. Tem algumas mães que podem ter alguma dificuldade, porque a produção, né, de um hormônio, né, que é a ocitocina, que precisa estar em uma quantidade adequada, principalmente no Uhum. pós-parto, né, naquele para poder começar a ter uma produção de leite maior. Às vezes a Certo. mãe tem algum distúrbio e o próprio estresse, o cansaço, né, tudo isso Uhum. faz com que a gente diminua um pouquinho essa produção de leite. Então, basicamente, você tomar bastante líquido, esperar teu organismo se organizar, tentar não se estressar, que é quase impossível, mas tentar ficar o mais calma possível, né? Procurar essa rede de apoio. E para mim, deixa eu te dizer o que talvez eu teria feito em relação a mim. Quando eu comecei a perceber que eu não estava conseguindo amamentar e que a produção de leite era muito pequena, isso ainda no hospital, então eu me desesperei, que eu disse assim, meu Deus, nem lata de leite eu comprei, porque assim, eu tinha certeza que eu ia amamentar, né? Aham. Eu já estava desesperada, isso no pós-parto imediato, eu estava desesperada, pensando na possibilidade de comprar um leite, de leite. Eu não tinha comprado mamadeira, eu não tinha comprado nada. Eu achava que, né, eu achava que eu ia Aham. conseguir. E aí, o que que aconteceu? Eu não tinha nada, e aí eu já estava preocupada. Na minha segunda, no meu, na minha segunda gravidez, né? Assim, eu estava tão desestressada com tudo, eu disse assim, eu não vou ligar mais. Eu fiz de tudo, né? Na primeira, na segunda eu não vou nem Isso. ligar. Então, eu já comprei mamadeira, já comprei leite, já comprei tudo. Então, assim, eu sabia que meu filho não ia correr de fome. Então, assim, isso me fez desestressar. E quando a gente desestressa, aí a gente acaba tendo uma produção maior de leite, né? Então, Uhum. é bem... existem algumas medicações, né, que são questionáveis, né, porque tem que o efeito colateral de uma das medicações é a produção de leite, porque vai Certo. estimular justamente o hormônio, né, que aí já seria a prolactina, né, que você pode Uhum. aumentar essa prolactina e você pode ter uma quantidade de produção de leite maior. Mas é questionável, é muito individualizada, vai de paciente para paciente, e aí precisa da avaliação médica mesmo para que seja prescrita, tá certo? Certo. Mas isso vai de caso a caso e não quer dizer que vai responder. Por exemplo, eu cheguei a usar essa medicação e comigo não houve melhora, tá? Então, assim, Uhum. significa, isso aí é o resultado de que o problema era outro, entendeu? Aham. Então, por isso que eu nem falo o nome da medicação, porque eu não quero estimular as mães a comprar. Isso é algo que vai Certo. acontecer, esse leite descer, de verdade, vai acontecer Uhum. ao longo do tempo. Nos primeiros 7 dias, com certeza, as mães já vão estar conseguindo amamentar muito bem, né? Mas quando isso não Isso. acontece, aí vale a pena procurar uma avaliação médica, tá certo? Certo. Certo. Pronto. Meu bebê sente muita cólica. Pode ser algo que eu estou comendo e pode estar causando essas cólicas através da amamentação? Então, a cólica do bebê, né, ela normalmente acontece lá no 30º dia de vida do bebê. Então, assim, com Uhum. 30 dias é que a gente começa a ter. Tem alguns bebês que é um pouquinho antes, mas normalmente é com 30 dias.
A cólica, ela está relacionada com a imaturidade do trato gastrointestinal. Então, ela vai acontecer independente, né, do que você tome. Certo. Agora, claro, se eu estou me alimentando com determinados alimentos que podem produzir uma quantidade maior, né, de gases, por exemplo, então pode ser que a gente comendo esses alimentos, o bebê ele sinta um pouquinho mais de desconforto. Aí, claro, vai de pediatra para pediatra. Eu não vou nem citar aqui também quais são os alimentos que deve comer e o que não deve comer. Por quê? Eu tenho uma visão de que a mãe, ela se restringe muito, Uhum. né? Então, assim, a mãe já está cansada, já está estressada. Ela já vai passar a se alimentar com coisas mais saudáveis, que normalmente a gente não faz, né? Então, assim, a Isso. alimentação é uma alimentação mais balanceada, mais controlada. Ela vai tentar evitar comer doce, que doce era algo que trazia para ela Uhum. uma sensação de bem-estar, né, que acontece. Então, assim, ela já tá muito restrita a quase tudo, por ser gestante. Ela não Isso. pode tomar, por ser gestante, por ser lactante, nesse caso, né, que aí ela já teve o Aham. bebê. Mas aí, ela já vai estar tão limitada a tudo que quando chega no consultório que diz assim, quais são os alimentos? Aí eu sempre pergunto assim, olha, o que é que você gosta de comer? Quando ela me diz que gosta de comer doce, eu não, por exemplo, chocolate, né? Aham. Existe a possibilidade de aumentar um pouquinho a cólica do bebê. Então, aí o que é que eu digo? Olha, você come um pouquinho, né? Nada de Uhum. excesso. Come um pouquinho, observa como é que teu bebê vai ficar, tá? E aí, se ele tiver mais dor ou fica mais incomodado, aí você suspende. Mas eu não Uhum. gosto de limitar, de dizer assim, olha, não come nada, não come nada, porque o bebê ele vai ter imaturidade do trato gastrointestinal. Então, assim, dependendo do que você comer, ele vai sentir dor, né? Aham. Então, Isso. eu normalmente eu vou, individualizo, eu converso com a mãe, eu pergunto o que é que ela gosta de comer, para somente depois, né? Ter depois de uma avaliação, aí, Uhum. assim, aí eu faço uma restrição ou outra, mas, assim, eu tenho muito cuidado, porque normalmente a mãe, ela está cansada, está estressada, não tá, às vezes não está feliz, e o não estar feliz, isso não é legal, né? É um Aham. momento Isso. tão bacana, né? Que ainda tirar Uhum. um pouquinho mais de felicidade dela, assim, me deixa com um bom coração. Então, é algo bem individualizado, primeiro converso com os familiares, converso com a mãe para saber. Certo. A próxima, a próxima pergunta é: até quando de fato eu devo amamentar o meu bebê? Existe um período certo para retirar o bebê do peito ou isso vai variar de mãe para mãe, de bebê para bebê? Eu no consultório, eu sempre digo para as mães, eu digo assim, olha, até os 6 meses de vida, se você amamentar, eu estou muito feliz. Né? Uhum. Se você precisar voltar para o trabalho antes desses 6 meses, então, normalmente, a gente, né, espera esses 4 meses, né, do bebê, os 4 meses de vida do bebê, e aí, assim, a mãe consegue ter uma produção de leite, né, e ela tem uma rede de apoio bacana, então ela consegue Uhum. até retirar o leite, deixar armazenado, e o bebê consegue mamar até os 6 meses de vida o leite do peito, né. É. Então, para mim, se tiver os 6 meses, tudo bem. O ideal é que depois de 6 meses, né, comece a alimentação complementar, e aí a gente sempre diz para a mãe, olha, se você tiver liberdade de amamentar, então você consegue amamentar aí por mais tempo. Então, até os 2 anos de idade é um período considerado, né? Uhum. Só que Certo. esse leite do peito, ele não tem mais a nutrição tão adequada, né, para o bebê. Então, por Uhum. isso que ele precisa de uma alimentação complementar a partir de 6 meses de vida. Certo. Mas se você me dissesse, olha, eu já encontrei mães, né, 2 anos e meio, com 3 anos de vida do bebê, e elas ainda estão Uhum. amamentando. Não tem nenhum problema, tá? Assim, eu não vejo nenhum Certo. problema nisso aí. A não ser que a mãe ou que a criança, né, tenha algum problema em relação a essa forma de conduzir, né? Deixa eu dar um Uhum. exemplo. Às vezes o bebê ele só quer mamar e não está querendo alimentação complementar, né? A alimentação complementar ela foi pouco estimulada porque de vez em quando vai lá e quer o peito, bota o peito. Então, às Isso. vezes o bebê ele começa a não ter ganho de peso por causa disso, tá? Mas Uhum. aí não é com todas as mães, né? A gente primeiro individualiza, vamos ver se esse ganho de peso não tem relação com outras doenças também, tá? Então, assim, a Aham. gente
primeiro tem que avaliar e pesar tudo. E uma Certo. outra coisa também é a mãe. Às vezes a mãe, porque um bebê maior, né, por exemplo, a mãe está recebendo visita, e aí um monte de gente que está lá, e aí de repente vem a criança com 3 anos de idade, né, É bota a mão no verdade. peito, puxa o peito, nossa, né, Isso. aquela coisa assim, e aí a mãe diz assim, olha, eu não aguento mais, eu já estou cansada, se eu posso tirar, né, e aí não, Aham. você já fez muito, né, então assim, se É. você quiser, você está à vontade para fazer isso aí, porque um bebê que já mamou até os 3 anos de idade, por exemplo, né, precisa tirar. E como é que tira? A gente tem que Uhum. ter muito cuidado também, porque alguns bebês, É eles querem verdade. esse vínculo, eles querem esse cuidado. Mas aí vai ser, o bebê chora um pouquinho, a mãe chora um pouquinho, mas ela precisa se Uhum. impor para dizer e não, né? O não, Uhum. às vezes, vem acompanhado de birra, de choro, de grito, de É desespero, verdade. né? E às vezes a mãe acaba cedendo, né? Mas Uhum. aos pouquinhos isso vai acontecendo e aí você consegue tirar o bebê do peito. Não precisa ser nada radical, a partir de agora eu não dou mais. Não, vai com aos poucos, vai tentando conversar com o bebê, né? Já Isso. é uma criança, né? Aham. E aí vai tentando ver. Tem outras dicas também que a gente faz em relação à rotina, né? De tentar ver Uhum. se consegue ter uma outra rotina, de Uhum. tentar ver se consegue colocar já a criança. Às vezes eles colocam a criança para dormir no mesmo quarto, então para colocar em outro quarto, né? Aham. É, certo. E a próxima é: estou com dificuldade de retirar meu bebê do peito. O que fazer? A senhora acabou de responder também numa pergunta anterior, né? Então, vamos passar para a próxima. Ok. A próxima é: além da amamentação, eu posso oferecer outra alimentação antes dos 6 meses? Porque eu acho que meu leite pode estar fraco. Não existe leite fraco. Certo. Não existe. Não existe. Não existe essa possibilidade. O que às Uhum. vezes você pode estar fazendo é que você não está conseguindo amamentar como você gostaria, né? Então, às vezes você precisa voltar a trabalhar, às vezes com 4 meses de vida. Uhum. E na volta ao trabalho, às vezes você não consegue fazer a retirada da quantidade de leite que é ideal, aí você precisa colocar uma alimentação complementar para esse bebê. Mas não existe leite fraco. Não existe. Tirar isso da cabeça, assim, não, não tem. Todo Certo. leite é forte, independente da quantidade, aquele leite é muito forte. Agora, claro, vai depender da necessidade nutricional do bebê. Às vezes ele precisa de mais volume e você não tá conseguindo, né, dar esse feedback, né? Certo. O mais volume você não está conseguindo, você está trabalhando, porque você está estressada, porque você está cansada, né? Ou então Uhum. os horários não estão batendo, você está precisando amamentar seu bebê, de repente você não consegue sair do trabalho para amamentar. Então, quando isso acontece, aí a gente pode colocar, assim, uma alimentação complementar. Essa alimentação complementar, a gente sempre estimula que a mãe faça o aleitamento materno até os 6 meses de vida e somente depois coloque a alimentação complementar. Mas, Certo. porque algumas mães precisam voltar a trabalhar e não conseguem mais amamentar o seu bebê, que não conseguem Uhum. retirar o leite, tudo. Então, chegaram, houve um estudo, e nesse estudo se viu a possibilidade de começar a alimentar, fazendo uma alimentação complementar a partir dos 4 meses de vida. É algo bem individualizado também, você tem que olhar a criança, tem que ver como é que está o ganho de peso dela, né? Mas Uhum. aí existe a possibilidade de você começar uma alimentação a partir dos 4 meses, tá? Certo. Até 1 ano de idade, é uma alimentação que é feita para o bebê. A partir de 1 ano de idade, aí você pode já deixar a criança comer tudo na mesa. Então, assim, tudo que os Certo. pais comerem a partir de 1 ano de idade pode ser dado para o bebê, tá? Não tem mais nenhuma restrição. Mas até 1 ano de idade, a partir dos 4 meses de vida, se você começar a alimentar, fazer uma alimentação complementar, né? Uhum. Aí a gente precisa individualizar. Mas é importante, assim, frisar de novo, é extremamente importante que a mãe consiga, pelo menos até os 6 meses de vida. Até os seis Certo. meses de vida é o período ideal, adequado, para que ela só faça a amamentação exclusiva. Não precisa dar água, não precisa dar chazinho, não precisa dar Uhum. nada. Ah, mas ele está Certo. com cólica, eu quero dar um chazinho por causa da cólica. Não precisa. A cólica está relacionada com a imaturidade do trato gastrointestinal.
ele vai ter cólica, independente do que você dê para ele. Ah, mas os remédios? Não. Do mesmo jeito. É imaturidade do trato gastrointestinal. Não há remédio neste mundo que consiga parar a cólica, tá? Então, Certo. ele vai ter de todo jeito. Mas, Certo. se puder, até os 6 meses de vida é o ideal. Certo. E a próxima é: meu bebê está passando até 7 dias sem evacuar e só estou amamentando. É normal? Olha só, pode ser, né? Mas isso quando você passa de 5 dias já sem evacuar, normalmente quando o bebê está somente num aleitamento materno exclusivo, então a gente já fica de olho, né? Dá Uhum. para passar 10 dias até, né? Se a barriguinha não tiver inchadinha, se não tiver nenhum problema, a gente tem que olhar, tem que avaliar. Então, o que é que normalmente eu oriento para a mãe? Olha, passou de 5 dias, né? Tenta marcar uma consulta com o pediatra dá uma olhadinha na barriguinha para ver se está tudo bem com o bebê. Estando tudo bem com o bebê, não precisa se preocupar. Não precisa fazer nada, não é para colocar nenhuma medicação, né? O Uhum. ritmo intestinal do bebê, quem vai ditar é ele mesmo. Nos primeiros dias de vida, o bebê está mamando e está fazendo cocô. Então, assim, se ele mamar 8 vezes nas 24 horas, as 8 vezes ele vai ter cocô ali na fralda, né? Uau! E depois ele começa a ter um ritmo intestinal diferente, né? E aí Certo. esse ritmo intestinal, que é ele que está ditando, pode ser que seja a cada 3 dias, a cada 5 dias, né? A gente Uhum. não considera como sendo constipação. Mas, Certo. a partir de 5 dias, o ideal é que já tenha uma consulta, ou então você já pensa, olha, deixa eu ver se está tudo bem mesmo, né? Mas Uhum. pode ser esperado sim. Às vezes tem bebês que passam 10 dias até 10 dias sem evacuar, e a gente não, os bebês estando bem, né, a gente considera como sendo esperado. Agora, claro, Uhum. se ele já está com 10 dias sem evacuar, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa pelo menos ver esse bebê, né? Aham. Então, aí eu não deixo chegar aos 10 dias, eu digo, ó, 5 dias sem evacuar, já é bom procurar um hospital, uma emergência para levar o bebê. Certo. Eh, no mais, essas são as perguntas desse bate-papo de hoje e esclarecemos as perguntas dos nossos seguidores e vamos aguardar um novo bate-papo com um novo tema. E se surgir mais algumas perguntas referentes à amamentação, eu trago novamente e a gente faz uma conversa novamente para esclarecer, Tá certo? certo, tá bom, Cíntia. Eu estou à disposição. Certo. Lembrando, né, que a amamentação é um tema extremamente vasto e cada mãe vai Uhum. ter as suas dificuldades. Então, eu nesse vídeo aqui eu estou esclarecendo um monte de coisa, né? Aham. Normalmente a gestante, né, que é a que está acompanhando, né, que já está tentando entender como é que vai ser o pós-parto dela. Então, a gestante está tentando saber tudo que está acontecendo. E aí ela vai assistir esse vídeo. Quando ela assistir o Aham. vídeo, depois que ela tiver o bebê, ela vai continuar com as mesmas dúvidas. Não adianta. E as dúvidas também são muito individualizadas, cada mãe passa por determinada coisa, né? São coisas Isso. diferentes, dificuldades diferentes, mas que tudo isso pode ser, pelo menos, minimizado quando Aham. você se prepara. E quando você começa a entender que algumas situações podem acontecer e você se antecipa a essas situações, né? A Isso. amamentação é uma coisa belíssima, mas algumas mães elas vão ter muita dificuldade, muita dificuldade. Uhum. Então, eu acredito, né, de todo meu coração, eu acredito que toda mãe consiga amamentar. Se eu não consegui produzir a quantidade de leite adequada e eu cheguei a fazer relactação, né? Então, por Uhum. mais que a gente tenha dificuldade, mas eu consegui os 3 meses. Então, eu fiz relactação durante 3 meses, né? Eu tive Muito o bom. prazer de amamentar o meu bebê. E isso Uhum. deixa a gente muito feliz quando a gente quer amamentar, né? Verdade. Então, assim, se eu que consegui, né, com todas as, né, dificuldades que eu tive, que a gente esclareceu lá, né, Uhum. é, você também, gestante, que está vendo esse vídeo, você vai conseguir também, tá certo? Basta que você se antecipe. A gente tem existem muitas dificuldades que podem acontecer, mas você só vai saber quando você tiver seu bebê, quando, né, você tiver de fato ali com o problema nas mãos.
É mas se verdade. exercitando e estudando, né, para tentar ver se você consegue melhorar é, se antecipar mesmo, se antecipar, estudar e tentar entender um pouquinho antes como é que você pode melhorar e reverter tudo isso que pode acontecer depois. Tá? Certo. Assim, tem muito bom bate-papo, viu? Muito bom mesmo. Muito esclarecedor. Não, eu espero que a gente consiga ajudar muita gente, né? Eu acho que tem muitas Uhum. mães com dificuldade, nem sempre eu consigo, Cíntia, dar um esclarecimento, nem sempre eu consigo responder as mensagens, né? Aham. Como você sabe, eu trabalho em UTI, então às vezes eu estou superpada de coisas, mas a intenção é esclarecer mesmo. E vamos tentar, né? Vamos ver se a gente consegue, né? Vamos tentar. Sempre eu vou estar trazendo aqui novas dúvidas, novas perguntas para a gente estar esclarecendo o que der para fazer, o que der para esclarecer. Tá bom, assim, então a Tá gente bom? continua batendo um papo. Certo. Obrigada também, né? Por esse Obrigada e vídeo. até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.